imagem para gerar o livro B. Ou seja, mais fiel, impossível, né? Então, o livro B, o princípio da conservação. Se vier a perguntar para vocês em qual livro do registro de títulos e documentos será garantido o princípio conservatório da conservação? Livro B, tá bom? O livro C é o livro por resumo ou extratos. Qual a função dele? Dar autenticidade de data e publicidade, tá bom? Se você quer todos os efeitos, é o livro B. Se você quer só autenticidade de data ou publicidade, o livro C é o ideal. O último livro é o livro D, que é o indicador pessoal, que pode ser substituído por folhas soltas, fichas físicas ou eletrônicas. Atualmente todo mundo acaba usando o meio eletrônico, que é muito mais prático até para fazer referência cruzada, né? No caso do livro protocolo, ele será encerrado diariamente, tá? E uma outra coisa que é bom vocês saberem também é o seguinte, que lá no 363 ele fala, e é uma previsão que já está na lei na verdade, né? Do desdobramento dos livros, que poderá ser desdobrado para facilitar a escrituração por espécies de atos. Por exemplo, se eu quiser ter um livro B, notificações, eu posso ter. Um livro B, cédulas de crédito, eu posso ter. Um livro B, contrato de locação, eu posso ter, tá? Posso fazer esses desdobramentos. Eu não vou falar aqui muito especificamente de escrituração, porque o Código de Normas, basicamente, nesse caso aqui, copiou a lei, não tem muito o que inovar, né? Tem lá só o parágrafo 3º desse artigo, que fala uma coisa que é quase que é muito complexo, né? Mas que a corregedoria daqui inovou também. O livro referido no caput desse artigo não poderá ser reimpresso, aí está falando do livro protocolo, mesmo que para lançamento das anotações relativas aos atos praticados. Esse aí foi acrescentado pelo provimento 310 em 2015. O que ele quis dizer com isso aqui? Pelo menos é o que deu para entender, né? Você não pode reimprimir uma folha de protocolo para evitar falsificação, entendeu? Mesmo que para isso seja, por exemplo, vamos supor, você lançou ali numa folha, vamos supor na folha 127 do livro protocolo, 30 títulos. Só que você lançou no protocolo, você ainda não registrou, você está registrando. Depois que registrou, você não pode voltar, você já imprimiu aquela folha. Você não pode voltar e reimprimir a folha toda para poder colocar na coluna de anotação a referência aos registros. Você vai ter que dar um jeito de imprimir somente naquele campo. Você não pode reimprimir todo o resto. Isso aí é a justificativa que foi dada para aumentar a segurança e evitar a falsificação do livro protocolo. Que hoje em dia, se é tudo informatizado, você tem que, na verdade, alterar o registro, né? É o livro eletrônico, não uma impressão. Mas enfim, tá lá e é bom vocês observarem isso aí. Eu vou pular um pouquinho para falar sobre a questão agora no RTD do registro. Lá no artigo 368 fala do registro integral, né? Vem trazendo o que seria um registro integral. O caput é basicamente o conceito do que seria o registro integral, que eu já falei aqui quando eu falei no livro A. Mas aí tem uma observação. Lá no parágrafo 2º tem uma observação interessante, que eu sempre vejo pessoas questionando e ainda fazem confusão. O registro deverá ser realizado no domicílio das partes para surtir efeitos jurídicos previstos na Lei dos Registros Públicos. Isso está lá na 6.015. Vai lá, quando vai falar do local de registro, fala o quê? O que a 6.015 fala? O registro de título ou documento deverá ser feito no domicílio das partes ou residindo em domicílios diversos em ambos. Ou seja, se chegou para vocês um contrato, ou se cair na prova de vocês um questionamento, Tafarello comprou um imóvel de Vanusa, Tafarello comprou o direito de posse de Vanusa, Tafarello mora em Curitiba, Vanusa mora em Rio Preto. O imóvel encontra-se em Belo Horizonte. Qual o local competente para registro? O domicílio das partes.
independe se é um imóvel e onde esteja localizado o imóvel. O local do imóvel serve para o registro de imóveis. No caso do título dos documentos, não. O que a corregedoria fez foi inovar e lá no parágrafo 3º dizer o seguinte: depois de registrados, lá no parágrafo 3º, depois que registrou no endereço das partes, que é o que a Lei 6.015 prevê, caso a parte assim queira, e existe muito contrato bancário que faz isso, poderá fazer o registro também no domicílio do imóvel. Mas se uma parte está em Curitiba, a outra está em Ouro Preto, o imóvel está em Belo Horizonte, só vai poder registrar em Belo Horizonte depois que registrou no endereço das duas partes. Antes disso, não. Aí o registrador de Belo Horizonte é obrigado a recusar o registro, tá? Já acontece muito isso em contrato bancário, que são vários tipos de garantias e os credores, os devedores, às vezes são vários devedores e de locais diferentes. Eu já recebi contrato que já tinha passado por 5 registros antes de chegar lá no meu para poder seguir para o próximo. Então aí depende muito do tipo de contratação que você vai receber lá, tá bom? Outra coisa que foi uma inovação do Código de Normas, e aí é bom observar, foi o artigo 369. Nele, lá ele fala do registro resumido. Por quê? Porque não existe na 6.015 uma declaração do que seria o mínimo necessário para um registro no livro C. E eu já tive muito problema com isso no meu cartório, nos dois, né, que eu já tive. Por exemplo, que lá a pessoa colocava assim, ó, registro, documento protocolado sobre número tal, apresentado nesta data, contrato de aluguel, dou fé. Como é que eu vou fazer uma certidão disso? Cadê o nome das partes, a natureza do título, o valor, prazo, o lugar da formalização para saber se até se foi local competente ou não? Então, para ter um mínimo para que o registrador seguisse essa orientação e faça um registro no livro C, mesmo que seja resumido, mas é resumido, gente, não é impossível de adivinhar o conteúdo, não. Tem que ter os requisitos mínimos do título ou documento, né? Aí, para não falar assim, a gente verifica na lei o que é requisito mínimo para um contrato de locação, para isso e aquilo. Aí o Código de Normas criou esse parágrafo 3º, vindo falando tudo que é mínimo para, né, tudo que tem que ser observado na hora de fazer um resumo. Na prática mesmo, o bom é fazer o registro no livro B. Mas quem ainda insiste em usar o livro C, tem aí todos os requisitos que eu não vou ler tudo não, porque aí fica muito chato, a gente tem pouco tempo. Tá bom? Mas dê uma lida lá nesse artigo, no 368, que aí vocês vão ver falando o que é o registro integral e logo em seguida vem falando o que seria, lá no 369, o registro no livro C. Que, né, se a pessoa for pegar da letra, tem muita coisa ali para poder perguntar numa prova. Vamos lá falar sobre agora o artigo 361. Apresentado para registro título ou documento acompanhado de instrumento que venham a complementá-lo, alterá-lo ou afetá-lo, será o principal registrado e um dos demais averbado em seguida. Por que isso aqui é importante? Por que está grifado aqui aí para vocês? Porque não existe essa previsão lá não existia uma regulamentação muito clara quanto a isso. O que seria registro, o que seria averbação. No registro de imóveis, por exemplo, eles falam, olha, um título ele veio com várias garantias. Esse vai ser no livro tal, esse no livro tal. E no título do documento a coisa é um pouco mais aberta. Então aí a corregedoria quis regulamentar isso aqui, falando que o principal será registrado e os demais serão averbados, até para criar uma continuidade dos efeitos daquele registro. Exemplo disso, por exemplo, é feito entre um contrato e aí dando uma série de garantias. Na medida que a vida jurídica desse contrato vai se passando, as partes resolvem negociar e alterar ou retirar ou inserir novas garantias de acordo com as negociações que vão sendo feitas no curso da vida jurídica desse contrato. Então, aí eles vão fazendo aditivos que vão sendo levados ao cartório de títulos e documentos, que serão averbados ao principal, tá? É muito comum esse tipo de registro no registro de títulos e documentos. Eu estou pulando alguns artigos, porque eu não vou ficar pegando o Código de Normas todos com vocês aqui, não.
porque é mesmo uma revisão zona que com certeza vocês já viram outra aula, então aqui é só para dar uma complementação. Vamos pegar lá na parte da ordem de serviço, lá no 373. Apresentado título ou documento para registro ou averbação, serão anotados no protocolo, sobre números de ordem imediatamente sequencial, que lhe caiba a data da apresentação